bem a mulher que minha imaginação havia sonhado. Eu a vejo ainda, sempre bela e encantadora. Ela é capaz de me fazer esquecer a Deus para vê-la e segui-la ainda. 15. Sofreis e podeis sofrer ainda muito tempo. De vós depende abreviar os vossos tormentos. Resp. Que me faz o sofrimento. Não podeis avaliar o que é um desejo insatisfeito. Meus desejos serão carnais. E, no entanto, eles me queimam, e as pulsações do coração, ao pensar nela, são mais fortes do que seriam se pensasse em Deus. 16. Nós vos lamentamos profundamente. Para trabalhar pelo vosso progresso é necessário que vos torneis útil e penseis mais em Deus do que o tendes feito. É preciso que soliciteis uma reencarnação com o único objetivo de reparar os erros e a inutilidade de vossas últimas existências. Não se diz que deveis esquecer a Elvira, mas pensar um pouco menos nela e um pouco mais em Deus, que pode abreviar os vossos tormentos se fizerdes o que for necessário. Secundaremos vossos esforços pelas nossas preces. Resp. Obrigado. Orai e tratai de arrancar Elvira de meu coração. Talvez um dia eu vos agradeça por isto. O padeiro desumano, suicídio. Uma correspondência de Krefeld, Rússia Renana, de 25 de janeiro de 1862, inserida no Constitution Minel de 4 de fevereiro, contém o seguinte fato. Uma pobre viúva, mãe de 3 filhos, entra numa padaria e pede insistentemente que lhe vendam um pão fiado. Porque o padeiro recusasse, a viúva reduz o seu pedido a meio pão e, por fim, a 1 libra de pão, apenas, para os filhos famintos. O padeiro recusa ainda, deixa o lugar e se dirige para o fundo da padaria. Crendo não ser vista, a mulher se apossa de um pão e sai. Mas o roubo, imediatamente descoberto, é denunciado à polícia. Um agente vai à casa da viúva e a surpreende cortando o pão em pedaços para dar aos filhos. Ela não nega o roubo, mas se desculpa com a necessidade. Embora censurando a crueldade do padeiro, o agente insiste para que ela o acompanhe à delegacia. A viúva pede apenas alguns instantes para trocar de roupa e entra no quarto. Porque demorasse, o agente, perdendo a paciência, resolve abrir a porta. A infeliz jazia no chão, inundada de sangue. Com a mesma faca com que acabara de cortar o pão para os filhos pusera fim aos seus dias. Tendo sido lida a notícia na sessão da Sociedade de 14 de fevereiro de 1862, foi proposta a evocação dessa infeliz mulher, quando ela mesma veio manifestar-se espontaneamente, conforme comunicação a seguir. Acontece muitas vezes que os espíritos de quem falamos se revelam dessa maneira. É incontestável que são atraídos pelo pensamento, que é uma espécie de evocação tácita. Sabem que a gente se ocupa deles e vem, então se comunicam, se a ocasião lhes parece oportuna ou se encontram o médium que lhes convém. De acordo com isto, compreende-se não haver necessidade de ter um médium, nem mesmo de ser espírita para atrair os espíritos com os quais nos preocupamos. Deus foi bom para a pobre alucinada e venho agradecer-vos a simpatia que houvestes por bem testemunhar-me. Infelizmente, diante da miséria e da fome de meus pobres filhinhos, esqueci-me e fali. Então disse de mim para mim, visto que és impotente para alimentar teus filhos e que o padeiro recusa o pão aos que não podem pagar, desde que não tens dinheiro nem trabalho, morre. Porque, quando não estiveres mais com eles, virão em seu auxílio. Efetivamente, hoje a caridade pública adotou esses pobres órfãos. Deus me perdoou, porque viu a minha razão vacilar e meu pungente desespero. Fui a vítima inocente de uma sociedade má, muito mal regulada. Ah! Agradecei a Deus por vos ter feito nascer nesta bela região da França, onde a caridade vai procurar e aliviar todas as misérias. Rogai por mim, a fim de que em breve eu possa reparar a falta cometida, não por covardia, mas por amor materno. Como os vossos espíritos protetores são bons. Consolam-me, fortificam-me,
Encorajam-me, dizem que meu sacrifício não foi desagradável ao grande Espírito que, sob o olho e a mão de Deus, preside aos destinos da humanidade. A pobre Marie. Médium, Sr. Dumbell. Depois dessa comunicação, o espírito Lamennais fez a seguinte apreciação sobre o fato em questão: esta infeliz mulher é uma das vítimas de vosso mundo, de vossas leis e de vossa sociedade. Deus julga as almas, mas também julga os tempos e as circunstâncias, julga as coisas forçadas e o desespero, julga o fundo e não a forma. E ouso afirmar, esta infeliz morreu não por crime, mas por pudor, por medo da vergonha. É que onde a justiça humana é inexorável, julga e condena os fatos materiais, a justiça divina constata o fundo do coração e o estado da consciência. Seria desejável que em certas naturezas privilegiadas fosse desenvolvido um dom que seria muito útil, não para os tribunais, mas para o adiantamento de algumas pessoas. Esse dom é uma espécie de sonambulismo do pensamento, que muitas vezes descobre as coisas ocultas, mas que o homem habituado à corrente da vida, negligencia e atenua por sua falta de fé. É certo que um médium desse gênero, examinando esta pobre mulher, teria dito: esta mulher é abençoada por Deus porque é infeliz e este homem é amaldiçoado porque ele recusou pão. Ó Deus! Quando, pois, todos os teus dons serão reconhecidos e postos em prática? Aos olhos da tua justiça, aquele que recusou o pão será punido, porquanto Cristo disse: aquele que dá pão ao seu próximo, a mim mesmo dá. Lamennais. Médium, Sra. Didier. Ano 5, junho de 1862, número 6. Conversas familiares de além-túmulo. Sr. Sanson. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. Médium, Sr. Leymare. Segunda conversa. Vide revista de maio de 1862. 1. Evocação. Resp. Meus amigos, estou junto a vós. 2. Estamos muito felizes pela conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro e, já que o permitis, teremos o prazer de a completar, para nossa instrução. Resp. Estou pronto, feliz por pensardes em mim. 3. Tudo quanto possa esclarecer-nos sobre a situação do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é um grande ensinamento, porquanto é a falsa ideia que dele se faz que geralmente conduz incredulidade. Não vos surpreendais, pois, com as perguntas que poderemos vos dirigir. Resp. Não me admirarei e atenderei às vossas perguntas. 4. Descrevestes com luminosa clareza a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo exala o último suspiro a vida se parte e a visão do espírito se extingue. Tal momento é acompanhado por uma sensação penosa, dolorosa. Resp. Sem dúvida, porque a vida é uma sucessão contínua de dores e a morte é o complemento de todas as dores. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito fosse obrigado a fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu envoltório. Tal esforço, absorvendo todo o nosso ser, leva-nos a perder a consciência daquilo em que nos tornaremos. Observação: este caso não é geral. A separação pode dar-se com um certo esforço, mas prova a experiência que nem todos os espíritos têm consciência disso, pois muitos perdem completamente a consciência antes de expirar. As convulsões da agonia mais das vezes são puramente físicas. O Sr. Sanson apresentou um fenômeno bastante raro, o de ser, por assim dizer, testemunha de seu último suspiro. 5. Sabeis se há espíritos para os quais este momento é mais doloroso. É mais penoso, por exemplo, para um materialista, para quem pensa que tudo acaba para si nesse momento. Resp. Isto é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento ou, melhor, já se acostumou a ele. A quietude com a qual vê a morte o impede de sofrer duplamente, visto saber o que o espera.
O sofrimento moral é mais forte e sua ausência no instante da morte é um grande alívio. Aquele que não crê assemelha-se a um condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente que nesse momento supremo serão mergulhados no nada. Resp. Sem dúvida, até a última hora alguns creem no nada. Mas no momento da separação o espírito passa por profundas reflexões, a dúvida o subjuga e o tortura, porque a si mesmo pergunta em que se tornará, quer agarrar-se a alguma coisa, mas não consegue. A separação não se pode dar sem essa impressão. Observação. Em outra circunstância um espírito nos deu a seguinte descrição do fim de um incrédulo. Nos últimos instantes o incrédulo endurecido experimenta as angústias desses pesadelos terríveis, nos quais se vê à borda de precipícios, prestes a cair no abismo, faz inúteis esforços para fugir, mas não pode andar, quer agarrar-se a qualquer coisa, prender-se a um ponto de apoio e se sente escorregando, quer chamar alguém, mas não é capaz de articular o menor som, então o moribundo se contorce, crispa as mãos e solta gritos abafados, sinais indiscutíveis do pesadelo de que é vítima. No pesadelo ordinário o despertar vos tira da inquietude e vos sentis felizes ao reconhecer que apenas sonhastes, enquanto o pesadelo da morte muitas vezes se prolonga por muito tempo, até anos, após o traspasse, mas o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que algumas vezes se sente mergulhado. Chegamos mesmo a observar vários casos semelhantes, o que vem provar que essa descrição não é exagerada. 7. Dissestes que no momento da morte nada havíeis, mas que pressentias. Compreende-se que não vias corporalmente, mas, antes que a vida fosse extinta, já entrevíeis a claridade do mundo dos espíritos. Resp. Foi o que disse antes. O instante da morte dá clarevidência ao espírito, os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido e a verdade lhe aparece de súbito, dando-lhe, ainda que momentaneamente, ou uma alegria profunda, ou uma pena inexprimível, conforme o estado de sua consciência e a lembrança de sua vida passada. Observação. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde a consciência, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, porque as mesmas impressões, agradáveis ou penosas, continuam ao despertar. 8. Podeis dizer-nos o que vos surpreendeu e o que vistes no momento em que os vossos olhos se abrirão à luz? Se possível, descrevei o aspecto das coisas que se vos ofereceram. Resp. Quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como que deslumbrado e não me dava muita conta, pois a lucidez não retorna instantaneamente. Mas Deus, que me testemunhou profundamente a sua bondade, permitiu-me que recuperasse as faculdades. Vi-me cercado por numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores do que nos vem assistir me rodeavam e sorriam. Animava-os uma felicidade sem igual e eu mesmo, forte e bem disposto, podia sem esforço transportar-me no espaço. O que vi não tem nome na linguagem humana. Aliás, virei falar mais amplamente de todas as minhas felicidades, sem ultrapassar, no entanto, o limite exigido por Deus. Sabei que a felicidade, tal qual a entendeis, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor e sereis preparados para as impressões que os vossos maiores poetas não poderiam descrever. Observação. Sem dúvida os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas, mas não corresponderiam, em alguns pontos, ao quadro do que se passa no mundo dos espíritos. A descrição do Sr. Sansão não se parece com a do homem que, adormecido numa pobre e obscura cabana, despertasse num esplêndido palácio, em meio a uma corte brilhante. Terceira conversa, 2 de maio de 1862. 9.
Sob que aspecto se vos apresentaram os espíritos? Sob a forma humana. Resp. Sim, meu caro amigo. Os espíritos nos haviam ensinado na terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que haviam tido no vosso, e é verdade. Mas, que diferença entre a máquina disforme, que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas, e a maravilhosa fluidez do corpo dos espíritos. A feiura não existe mais, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos, que se movem com toda a elegância da forma, a linguagem, para vós, tem entonações intraduzíveis de olhar tem a profundeza de uma estrela. Procurai, pelo pensamento, ver o que Deus pode fazer na sua onipotência, Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma pálida ideia da forma dos espíritos. 10. Para vós, como vedes, reconhecei-vos com forma limitada, circunscrita, posto que fluídica. Sentis a cabeça, o tronco, os braços e as pernas. Resp. Tendo conservado a forma humana, mas divinizada, idealizada, o espírito tem, incontestavelmente, todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, à vontade, vos aparecer e apertar vossa mão. Estou junto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos, sem que disso tivessem tido consciência, porque nossa fluidez pode estar por toda parte, sem obstruir o espaço, sem causar nenhuma sensação, se for este nosso desejo. Neste momento tendes as mãos cruzadas e as minhas estão nas vossas. Digo a vós outros, eu vos amo, mas meu corpo não ocupa lugar, a luz o atravessa aí, o que chamaríeis um milagre, caso se tornasse visível, para os espíritos é uma ação ininterrupta. A visão dos espíritos não tem relação com a visão humana, assim como o corpo não tem semelhança real, porque tudo mudou no conjunto e no fundo. Repito que o espírito tem uma perspicácia divina que a tudo se estende, visto poder adivinhar até mesmo os vossos pensamentos. Assim pode tomar convenientemente a forma que melhor recorde as vossas lembranças. Mas, na verdade, o espírito superior, que terminou suas provas, prefere a forma que o conduziu a Deus. 11. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias eres homem, no vosso novo estado tendes de preferência a natureza masculina que a feminina. Dá-se o mesmo com um espírito que tivesse deixado o corpo há muito tempo. Resp. Não nos prendamos à natureza masculina ou feminina, os espíritos não se reproduzem. Deus os criou por sua vontade se, na sua visão maravilhosa, quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de estabelecer a reprodução das espécies para o macho e a fêmea. Mas pressentes, sem que haja necessidade de nenhuma explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Observação: sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, os sexos só são necessários para a reprodução dos corpos. Como os espíritos não se reproduzem, o sexo seria inútil para eles. Nossa pergunta não visava constatar o fato, mas, por causa da morte muito recente do Sr. Samson, queríamos saber se lhe restava uma impressão de seu estado terreno. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, muitos ainda se julgam como eram na terra, conservando as mesmas paixões e os mesmos desejos. Estes ainda se creem homens ou mulheres e por isso alguns disseram que os espíritos têm sexo. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundar a questão. 12. Entre os espíritos aqui presentes vede São Luís, o nosso presidente espiritual. Resp. Está sempre ao vosso lado e, quando se ausenta, deixa sempre um espírito superior, que o substitui. 13. Não vedes outros espíritos. Resp. Perdão, o espírito de verdade,
Santo Agostinho, Lamennais, Sominetti, São Paulo, Luiz e outros amigos que vocais estão sempre nas vossas sessões. 14. Que aspecto vos apresenta a sessão? Com a vossa nova visão, ela se vos apresenta como havíeis em vida? As pessoas têm a mesma aparência. É tudo tão claro e tão nítido. Resp. Muito mais claro, porque posso ler o pensamento de todos, e me sinto muito feliz pela agradável impressão deixada pela boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que o mesmo entendimento se faça não só em Paris, pela união de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos por espíritos trapalhões, que se comprazem na desordem, ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu. 15. Dissestes que ledes o nosso pensamento. Poderíeis explicar como se opera essa transmissão? Resp. Isto não é fácil. Para vos dizer, para vos explicar este prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário vos abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, porque vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e chegareis. Não tendes atualmente senão o que Deus vos concede, entretanto, com esperança de progredir continuamente, mais tarde sereis como nós. Tratai, pois, de morrer, a fim de saber muito. A curiosidade, que é o estimulante do homem inteligente, vos conduz tranquilamente até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperais, eu vos direi, respondendo bem ou mal à vossa pergunta, o ar que vos envolve, impalpável como nós, leva o caráter do vosso pensamento, o sopro que exalais é, por assim dizer, a página escrita dos vossos pensamentos. Elas são lidas e comentadas pelos espíritos que se vos acotovelam incessantemente, eles são os mensageiros de uma telegrafia divina, a qual nada escapa. 16. Vedes, meu caro Sr. Sanson, que utilizamos largamente a permissão que nos destes para fazer a vossa necropsia espiritual. Não abusaremos, de outra vez, se o quiserdes, faremos perguntas de outra ordem. Resp. Sentir-me-ei sempre muito feliz por me tornar útil aos meus antigos colegas e ao seu digno presidente. Ano 5, julho de 1862, número 7. Duplo suicídio por amor e dever. Estudo moral. No Opinion Nationale, de 13 de junho, lemos o seguinte: terça-feira última, 2 caixões entraram juntos na igreja da Boa Nova. Eram acompanhados por um homem que parecia preso de uma dor profunda e por uma multidão considerável, na qual se notava recolhimento e tristeza. Eis um breve relato dos acontecimentos, em consequência dos quais se realizava aquela dupla cerimônia fúnebre. A senhora Palmira, modista, residia com os pais. Era dotada de um físico encantador, ao qual se aliava um caráter muito amável. Por isso, era muito requestada com propostas de casamento. Entre os aspirantes à sua mão, havia preferido o Sr. B, que por ela nutria uma viva paixão. Embora o amasse muito, mas premida pelo respeito filial, julgou-se no dever de ceder à vontade dos pais, de desposar o Sr. D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa que a do rival. O casamento foi celebrado há 4 anos. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Conquanto não tivessem nenhum interesse comum, não deixaram de se ver. O amor recíproco do Sr. B e de Palmira, transformada na Sra. D, não havia diminuído e, como se esforçassem por reprimi-lo, ele aumentava, em razão da própria violência que lhe faziam. Para tentar apagá-lo, B tomou partido de se casar. Desposou uma jovem de excelentes qualidades e fez todo o possível para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico era impotente para o curar. Todavia, durante 4 anos, nem B
Nem a senhora D. faltaram aos seus deveres. Impossível descrever o que eles sofreram, porquanto D., que estimava verdadeiramente o seu amigo, o atraía sempre para sua casa e, quando ele queria retirar-se, insistia para que ficasse. Enfim, há alguns dias, aproximados por uma circunstância fortuita, os dois amantes não puderam resistir à paixão que os arrastava um para o outro. Apenas cometida a falta, sentiram o mais doloroso remorso. A jovem senhora lançou-se aos pés do marido assim que ele voltou, e lhe disse em soluços: expulsai-me. Matai-me. Agora sou indigna de vós. E como ele ficasse mudo de espanto e de dor, ela lhe contou suas lutas, seus sofrimentos, tudo quanto lhe tinha sido preciso de coragem para não falir mais cedo. Fê-lo compreender que, dominada por um amor ilegítimo, jamais tinha cessado de ter por ele o respeito, a estima e a afeição de que ele era digno. Em vez de amaldiçoá-la, o marido chorava. B. chegou em meio a esta cena e fez uma confissão semelhante. D. fez que ambos se levantassem e lhes disse: sois dois corações bons e leais. Só a fatalidade vos tornou culpados. Li no fundo dos vossos pensamentos e neles vi sinceridade. Porque vos puniria por um arrastamento ao qual não resistiram todas as vossas forças morais. A punição está no pesar que sentis. Prometei-me que vos deixareis de ver e não tereis perdido nem a minha estima, nem a minha afeição. Esses dois desventurados amantes apressaram-se em fazer o juramento pedido. A maneira pela qual sua confissão havia sido recebida pelo Sr. D. aumentou-lhes a dor e o remorso. Tendo acaso lhes ensejado um encontro de que não cogitavam, comunicaram-se reciprocamente o estado de alma e concordaram em que a morte seria o único remédio aos males que experimentavam. Resolveram matar-se juntos no dia seguinte, quando o Sr. D. estaria ausente de casa grande parte do dia. Depois de feitos os últimos preparativos, escreveram uma longa carta, no qual, em resumo, diziam: nosso amor é mais forte que todas as promessas. Poderíamos ainda, malgrado nosso, fraquejar e sucumbir. Não conservaremos uma existência culposa. Para nossa expiação faremos ver que a falta que cometemos não deve ser atribuída à nossa vontade, mas ao desvario de uma paixão cuja violência estava acima de nossas forças. Esta carta comovedora terminava por um pedido de perdão e os dois amantes imploravam como graça serem enterrados no mesmo túmulo. Quando o Sr. D. entrou em casa, deparou-se com um estranho e doloroso espetáculo. No meio do espesso vapor que emanava de um forno portátil cheio de carvão, os dois amantes, deitados e bem vestidos no leito, estavam estreitamente abraçados. Tinham cessado de viver. O Sr. D. respeitou a última vontade dos dois. Quis que juntos participassem das preces da igreja e que no cemitério não fossem separados. O Sr. cura da Boa Nova julgou por bem desmentir, num artigo inserido em vários jornais, a admissão dos dois corpos em sua igreja, já que as regras canônicas a isto se opunham. Tendo sido lido esse relato como tema de estudo moral na Sociedade Espírita de Paris, dois espíritos fizeram a seguinte apreciação: eis aí a obra de vossa sociedade e dos vossos costumes. Mas o progresso será feito. Mais algum tempo e fatos como este não irão repetir-se. Alguns indivíduos são como certas plantas colocadas numa estufa, falta-lhes o ar, sufocam e não podem espargir o seu perfume. Vossas leis e vossos costumes fixaram limites à expansão de certos sentimentos, o que muitas vezes leva duas almas, dotadas das mesmas faculdades, dos mesmos instintos simpáticos, a se encontrarem em duas ordens diferentes e, não podendo unir-se, aniquilam-se na tenacidade de querer encontrar-se. Que fizestes do amor? Vós o reduzistes a uma pilha de moedas, vós o jogastes numa balança, em vez de ser rei, é escravo, de um laço sagrado vossos costumes fizerem corrente de ferro, cujos elos esmagam e matam os que não nasceram para serem acorrentados. Ah!
Se vossas sociedades marchassem pelos caminhos de Deus, vossos corações não se consumiriam em chamas passageiras e vossos legisladores não teriam sido forçados a manter vossas paixões pelas leis. Mas o tempo marcha e soará a grande hora, na qual podereis todos viver a verdadeira vida, a vida do coração. Quando as batidas do coração não mais forem comprimidas pelos frios cálculos dos interesses materiais, não mais vereis esses suicídios horríveis, que de vez em quando vêm lançar um desmentido sobre os vossos preconceitos sociais. Santo Agostinho. Médium, Senhor Vese. Os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Eu os vejo. Estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta os castigarão durante sucessivas migrações, nas quais suas almas separadas buscar-se-ão incessantemente e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Realizada a expiação, serão para sempre reunidos no seio do eterno amor. Georges. Médium, Sr. Costel. 8 dias depois, tendo consultado o guia espiritual do médium sobre a possibilidade de evocação desses dois espíritos, foi respondido: eu vos disse da última vez que na vossa próxima sessão poderíeis evocá-los. Virão ao apelo de meu médium, mas não se verão. Uma noite profunda os oculta um do outro por muito tempo. Santo Agostinho. Médium, Senhor Vese. 1. Evocação da mulher. Resp. Sim, comunicar-me-ei, mas com auxílio do Espírito aqui presente, que me ajude se me impõe. 2. Vedes o vosso amado, com o qual vos suicidastes. Resp. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar onde estou. Que noite! Que noite! E que espesso véu sobre o meu rosto. 3. Que sensação experimentastes depois do despertar da morte? Resp. Estranha. Tinha frio e queimava, o gelo corria-me nas veias e o fogo estava em meu rosto. Coisa estranha. Mistura inaudita. Gelo e fogo parecendo comprimir-me. Pensei que ia sucumbir segunda vez. 4. Experimentais dor física. Resp. Todo o meu sofrimento está aqui e ali. 5. Que quereis dizer por aqui e ali? Resp. Aqui, em meu cérebro, ali, no meu coração. Observação: se pudéssemos ver o espírito, provavelmente o veríamos levar a mão à fronte e ao coração. 6. Credes que ficareis sempre nesta situação? Resp. Oh! Sempre, sempre. Por vezes escuto risos infernais, vozes assustadoras que me gritam estas palavras, sempre assim. 7. Pois bem, nós vos podemos dizer, com toda certeza, que não será sempre assim. Arrependendo-vos, obtereis o perdão. Resp. Que dissestes? Não compreendo. 8. Repito que os vossos sofrimentos terão um termo, que podeis apressar pelo vosso arrependimento e nós vos ajudaremos pela prece. Resp. Só entendi uma palavra e sons vagos. Essa palavra é graça. Foi da graça que quisestes falar? Oh! O adultério e o suicídio são dois crimes muito odiosos. Falastes de graça, sem dúvida a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e espera. Observação: uma dama da sociedade disse que acabara de dirigir uma prece a Deus por essa infeliz e que, sem dúvida, foi o que a tocou, que, de fato, havia implorado para ela mentalmente a graça de Deus. 9. Dissestes que estais nas trevas. Não nos vedes. Resp. É-me permitido escutar algumas palavras que pronunciais, embora não veja senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em certas horas, uma cabeça que chora. 10. Se não vedes o vosso amado, não sentis a sua presença perto de vós, já que ele está aqui? Resp. Ah! Não me faleis dele, por ora devo esquecê-lo, se quiser que do crepe se apague a imagem que aí vejo esboçada. 11. Que imagem é esta? Resp. A de um homem que sofre,
cuja existência moral na Terra eu matei por muito tempo. Observação. Como demonstra a observação dos fatos, frequentemente a escuridão acompanha o castigo dos espíritos criminosos. Segue-se imediatamente a morte e sua duração, muito variável conforme as circunstâncias, pode ir de alguns meses a alguns séculos. Compreende-se facilmente o horror de semelhante situação, na qual o culpado não divisa senão o que lhe pode lembrar falta e aumentar, pelo silêncio, a solidão e a incerteza em que está mergulhado, as ansiedades e o remorso. Lendo-se esta narrativa ficamos, em princípio, predispostos a encontrar circunstâncias atenuantes para o suicídio, a encará-lo até como um ato heróico, visto ter sido provocado pelo sentimento do dever. No entanto, vemos que foi julgado diversamente, e que a pena dos culpados será longa e terrível, porque se refugiaram voluntariamente na morte, a fim de fugir à luta. A intenção de não faltar ao dever era nobre, sem dúvida, e lhes será levada em conta mais tarde, mas o verdadeiro mérito teria consistido em vencer o arrastamento, ao passo que eles fizeram como desertor, que se esquiva no momento do perigo. Como se vê, a pena dos dois culpados consistirá em se buscarem por muito tempo sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres. Está momentaneamente agravada pela ideia de que o seu estado atual deve durar sempre. Fazendo parte do castigo um tal pensamento, não lhes foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhes dirigimos. Aos que achasse essa pena muito terrível e muito longa, sobretudo se não deve cessar senão depois de várias encarnações, diríamos que sua duração não é absoluta, e que dependerá da maneira pela qual suportarão as provas futuras, no que poderemos ajudá-los por meio de preces. Como todos os espíritos culpados, serão os árbitros de seu próprio destino. Isto não é melhor que a danação eterna, sem esperança, a que são irremediavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os considera de tal modo jurados ao inferno que lhes recusou as últimas preces, sem dúvida por não terem utilidade. Certos católicos censuram o espiritismo porque este não admite o inferno. Realmente ele não admite a existência de um inferno localizado, com as suas chamas, os seus tridentes e as torturas corporais tomadas do Tártaro dos pagãos, mas a posição em que nos mostra os espíritos infelizes não é muito melhor. Há, porém, uma diferença radical. A natureza das penas nada tem de irracional e a sua duração, em vez de ser irremissível, está subordinada ao arrependimento, à expiação e à reparação, o que é, ao mesmo tempo, mais lógico e mais conforme à doutrina da justiça e da bondade de Deus. No caso em questão, teria sido o Espiritismo o remédio eficaz para evitar o suicídio. Sem dúvida. Ele teria dado a esses dois seres uma confiança no futuro que haveria mudado completamente sua maneira de encarar a vida terrestre e, por conseguinte, lhes teria dado a força moral que lhes faltou. Supondo que tivessem tido fé no futuro, o que ignoramos, e que o seu objetivo, ao se matarem, fosse o de se reunirem mais depressa, teriam sabido, por inúmeros exemplos análogos, que chegariam a resultados diametralmente opostos e se achariam separados por muito mais tempo do que se estivessem na Terra, pois Deus não permitiria recompensa à infração de suas leis. Assim, certos de não poderem realizar seus desejos, mas, ao contrário, de se acharem numa posição 100 vezes pior, seu próprio interesse os levaria a ter mais paciência. Nós os recomendamos as preces de todos os espíritas, a fim de lhes dar a força e a resignação que haverão de sustentá-los em suas novas provas e ainda apressar o termo de seu castigo. Ano 5, agosto de 1862, número 8. Necrologia. Morte do Bispo de Barcelona. Escrevem-nos da Espanha que o Bispo de Barcelona, aquele que mandou queimar 300 volumes espíritas pela mão do Carrasco, em 9 de outubro da 186.139,
Morreu no dia 9 deste mesmo mês e foi enterrado com a pompa costumeira devida aos chefes da igreja. Apenas 9 meses são decorridos e já esse auto de fé produziu os resultados pressentidos por todos, isto é, acelerou a propagação do espiritismo naquele país. Com efeito, a repercussão daquele ato, inqualificável neste século, chamou para esta doutrina a atenção de uma multidão de pessoas que dela jamais tinham ouvido falar e a imprensa, fosse qual fosse a sua opinião, não poderia ficar muda. O aparato exibido em tal circunstância era capaz de excitar a curiosidade pela atração do fruto proibido e, sobretudo, pela própria importância dada à coisa, porquanto cada um teria raciocinado que não se procede assim com uma ninharia ou com um sonho vão. Muito naturalmente o pensamento retrocedeu alguns séculos e se tenham lembrado de que, outrora, nesse mesmo país, não apenas se queimavam livros, mas seres humanos. Que poderia, pois, conter tais livros para se tornarem dignos das solenidades da fogueira? Foi o que quiseram saber, e na Espanha o resultado foi o mesmo que em toda parte onde o espiritismo foi atacado. Sem os ataques zombeteiros ou sérios de que fui objeto, contaria 10 vezes menos partidários do que tem. Quanto mais violenta e repetida a crítica, mais ele se pôs em evidência e se desenvolveu. Ataques inofensivos teriam passado despercebidos, ao passo que o brilho do raio desperta os mais entorpecidos, querem ver o que se passa, e é tudo quanto pedimos, convictos antecipadamente do resultado do exame. Isto é um fato positivo, pois cada vez que, numa localidade, o anátema desceu sobre ele do alto do púlpito, temos certeza de ver aumentar o número dos nossos assinantes ou estes surgirem se não os houvesse antes. A Espanha não podia escapar a essa consequência. Assim, não há um espírita que não se tenha regozijado ao tomar conhecimento do auto de fé de Barcelona, seguido pouco tempo depois pelo de Alicante. E mais de um adversário deplorou um ato do qual a religião nada tinha a ganhar. Diariamente temos a prova irrecusável da marcha progressiva do espiritismo nas classes mais esclarecidas daquele país, onde conta zelosos e fervorosos adeptos. Um dos nossos correspondentes da Espanha, anunciando a morte do bispo de Barcelona, aconselha-nos evocá-lo. Dispunhamos a fazê-lo e, em consequência, havíamos preparado algumas perguntas, quando ele se manifestou espontaneamente a um dos nossos médiuns, respondendo por antecipação a todas as perguntas que lhe queríamos fazer e antes mesmo que elas fossem verbalizadas. Sua comunicação, de caráter absolutamente imprevisto, continha, entre outras, a seguinte passagem: auxiliado por vosso chefe espiritual pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repelais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo, Caim, que fizestes de teu irmão? Que fizestes de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, espiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual, que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse, queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim. Orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Este contraste entre as palavras do Espírito e as do homem nada tem que deva surpreender. Todos os dias vemos criaturas que, depois da morte, pensam de modo diferente do que pensavam durante a vida, uma vez caída a venda das ilusões, o que é uma prova incontestável de superioridade. Somente os espíritos inferiores e vulgares persistem nos erros e nos preconceitos da vida terrestre. Quando vivo, o bispo de Barcelona viu o espiritismo através de um prisma particular, que lhe desnaturava as cores ou, melhor dizendo, não o conhecia. Agora o vê sob a sua verdadeira luz e lhe sonda as profundezas. Caído o véu, já não é para ele uma simples opinião,
uma teoria efêmera, que se pode sufocar nas cinzas, é um fato, é a revelação de uma lei da natureza, lei irresistível como a força da gravitação, lei que deve, pela força das coisas, ser aceita por todos, como tudo que é natural. Eis o que agora compreende que o fez dizer que as ideias que quis queimar o queimarão. Dito de outra forma, será tragado pelos preconceitos que o tinham levado a condená-las. Não o podemos censurar, pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita ninguém condena, não guarda rancor, esquece as ofensas e, a exemplo do Cristo, perdoa os seus inimigos. Em segundo lugar, longe de nos prejudicar, ele nos foi útil, enfim, porque reclama de nós a prece do perseguido para o perseguidor, como a mais agradável a Deus, pensamento todo a caridade, digno da humildade cristã, revelada pelas últimas palavras, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Bela é a imagem das dignidades terrenas deixadas à beira do túmulo, para se apresentar a Deus tal que se é, sem os aparatos impostos aos homens. Espíritas, perdoemos-lhe o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do Auto de Fé de 9 de outubro de 1861. O planeta Vênus. Ditado espontâneo, médium, Sr. Costel. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que é vossa. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. A sutileza do ar, em Vênus, comparável à das altas montanhas, torna impróprio os vossos pulmões, as doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se alimentam de frutas e de laticínios, desconhecem o bárbaro costume de comerem cadáveres de animais, ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se adorna de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, perto de ser completa, tem a ignorância e os desejos da infância feliz. A própria natureza reveste a graça da felicidade velada, suas formas delicadas e arredondadas não têm a violência e a aspereza dos sítios terrenos. O mar, profundo e calmo, ignora a tempestade. As árvores jamais se curvam sob a ação da tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura. Nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, marcados de quietude e ternura, não necessitam de nenhuma repressão para se manterem puros e fortes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por classe de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado. Isenta de doenças e de feiura, é calma e radiante, como uma bela tarde de outono. A indústria terrena, aplicada à inquieta procura do bem-estar material, é simplificado e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem a mínima razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. As vestimentas são uniformes, grandes túnicas brancas envolvem o corpo com pregas harmoniosas, sem o desnaturarem. Tudo é fácil a esses seres que só desejam a Deus e que, despojados dos interesses grosseiros, vivem simples e quase luminosos. Georges. Pergunta sobre o ditado precedente. Sociedade de Paris, 27 de junho de 1862, Médium, Sr. Costel. 1. Por vosso médium predileto fizestes uma descrição do planeta Vênus e estamos satisfeitos em constatar que concorda com o que já nos foi dito, embora com menor precisão. Rogaríamos que vos dignasseis completá-la, respondendo algumas perguntas. Dizei, inicialmente, como tendes conhecimento desse mundo. Resp. Sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Fui enviado em missão a Vênus.
2. Os habitantes da Terra podem lá encarnar diretamente, ao saírem daqui. Resp. Deixando a Terra, os seres mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos prolongada, que os despoja dos laços carnais, imperfeitamente rotos pela morte. Observação: a questão não era saber se os habitantes da Terra podem lá se encarnar imediatamente depois da morte, mas diretamente, isto é, sem passar por mundos intermediários. Ele respondeu que isso é possível aos mais adiantados. 3. O estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite se lembrem de sua passagem em mundos inferiores e estabelecerem uma comparação entre as duas situações. Resp. Os homens olham a retaguarda com os olhos do pensamento, que num ótimo reconstitui o passado extinto. Assim, o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez mais fulminante que a eletricidade, bela descoberta que se liga estreitamente à revelação do espiritismo. Ambos encerram em si o progresso material e intelectual. Observação: para estabelecer uma comparação não é necessário saber a posição pessoal que se ocupa, basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores pelos quais se passou para lhes notar a diferença. Conforme o que nos dizem do planeta Marte, devemos felicitar-nos por não mais lá estar, e sem sair da Terra. Basta considerar os povos bárbaros e ferozes e saber que tivemos de passar por esses estados para nos sentirmos mais felizes. Sobre os outros mundos só dispomos de informações hipotéticas, mas é possível que nos mais adiantados que o nosso esse conhecimento tenha um grau de certeza que não nos é dado. 4. Aí a duração da vida, proporcionalmente, é mais longa ou mais curta que na Terra. Resp. Em Vênus a encarnação é infinitamente mais longa que a prova terrena. Despojada das violências humanas, relaxada e impregnada da vivificante influência que a penetra, a alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes. Observação: conforme já fizemos notar, a duração da vida corporal é proporcional ao adiantamento dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. A esta razão junta-se uma causa física: quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos consumidos pelo fogo das paixões e pelas doenças, que são a sua consequência. 5. O caráter sob o qual descreveis os habitantes de Vênus leva-nos a pensar que entre eles não haja guerras, querelas, ódios e inveja. Resp. Os homens só se tornam o que as palavras podem exprimir e seu pensamento limitado está privado do infinito. Assim, sempre atribuís, mesmo aos planetas superiores, as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, venenos depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida, dos quais só vos curais lentamente. As divisões, as contendas e as guerras são desconhecidas em Vênus, assim como entre vós desconheceis a antropofagia. Observação: com efeito, a Terra nos apresenta, pela inumerável variedade de seus estágios sociais, uma infinidade de tipos, que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. 6. Qual o estado da religião nesse planeta? Resp. A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo, adoração isenta de todo erro, isto é, de qualquer culto idólatra. 7. Os seus habitantes estão todos no mesmo nível ou, como sucede na Terra, uns são mais adiantados que outros. Neste caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? Resp. A mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus, como entre os seres terrestres. Os menos adiantados são as estrelas do mundo terreno, isto é, os vossos gênios e os vossos homens virtuosos. 8. Há senhores e servos. Resp. A servidão é o primeiro grau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir num meio superior ao em que habitavam na sua última encarnação.
Por toda parte os seres inferiores estão subordinados aos superiores, mas em Vênus essa subordinação moral não pode ser comparada à subordinação corporal, tal como existe na Terra. Os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de os explorar, auxiliam-lhes o progresso. 9. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra. Passou anteriormente pelo estado em que se acha a Terra e mesmo Marte. Resp. Reina uma unidade admirável no conjunto da obra divina. Como os indivíduos, como tudo que é criado, animais e plantas, os planetas progridem inevitavelmente. A vida, nas suas variadas expressões, é uma perpétua ascensão para o Criador, desenvolvendo, numa imensa espiral, os graus de sua eternidade. 10. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus. Porque sobre a Lua só tivemos coisas contraditórias e que não permitiram fixar uma opinião. Resp. Essa lacuna será preenchida e em breve tereis sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os outros planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis a razão. Observação. Por certo, esta descrição de Vênus não tem nenhum dos caracteres de autenticidade absoluta, assim, só damos a título hipotético. Todavia, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá, pelo menos, um certo grau de probabilidade e, seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para todo homem que não tenha a orgulhosa pretensão de crer que a Terra seja o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para ir diretamente a Júpiter. Castigo de um avarento. François Riquier, homem muito comum, era um velho solteirão avarento, morto em C, há 4 ou 5 anos, deixando aos colaterais uma fortuna considerável. Tinha sido senhorio de uma de nossas amigas, a senhora F. Esta senhora o havia esquecido por completo quando sua filha, ultimamente sujeita a crises de catalepsia, seguidas de sono magnético espontâneo, viu, durante o sono, o Sr. Riquier, o qual, diz ela, queria falar com sua mãe. Alguns dias mais tarde, a filha da senhora F., aliás bom médium escrevente, tomou do lápis e obteve a comunicação seguinte, ao final da qual Riquier pôs seu nome e endereço completo. Não conhecendo tal endereço, a senhora F. foi verificá-lo e ficou muito surpreendida ao constatar que a indicação era perfeitamente exata. Eis a comunicação, que é um novo exemplo das penas reservadas aos espíritos culpados. Como ele se manifestar espontaneamente e exprimir o desejo de falar à senhora F., foi-lhe feita esta pergunta: que quereis de nós? Resp. O meu dinheiro, que aqueles miseráveis tomaram todo, para repartirem entre si. Venderam minhas fazendas, minhas casas, para dividir tudo. Dilapidaram meus bens, como se não fossem meus. Fazei-me justiça, porque eles não me escutam e não quero presenciar tais infâmias. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem devolver, se acham que foi mal adquirido? P. Mas vós estáis morto, homem de Deus. Já não precisais de dinheiro. Pedi a Deus uma nova existência pobre, a fim de espiardes a avareza desta. Resp. Não poderia viver pobre. Necessito do meu dinheiro para viver. Aliás, não preciso de outra vida, pois estou vivo agora. P. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de o trazer à realidade. Sofreis? Resp. Oh. Sim, sofro piores torturas que a doença mais cruel, porquanto é minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida aqui, para muitos, foi motivo de escândalo. Bem sei que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que necessito de ajuda para sair deste estado miserável. P. Oraremos por vós. Resp. Obrigado. Rogai para que eu esqueça minhas riquezas terrestres, sem o que jamais poderia arrepender-me. Adeus e obrigado.
François Riquier, Rue de la Charité, número 14. Observação: este e muitos outros exemplos análogos provam que o espírito pode conservar, durante há muitos anos, a ideia de que ainda pertence ao mundo corpóreo. Esta ilusão não é exclusiva dos casos de morte violenta.